Então, gente, eu sou a Carol, do Clube de Escrita Criativa de Curitiba. Estamos hoje aqui no pré-lançamento, né? A gente vai acompanhar hoje o evento de lançamento do professor Hernani Terra. No caso, ele vai lançar o livro O Conto na Sala de Aula, também da autora Jéssica Pacheco. E achamos que seria muito bom, né, o clube vir até aqui e presenciar esse ilustre estudioso da língua portuguesa e sabermos mais, né, para ele ouvir do próprio autor sobre a sua obra, né, o que inspirou a escrevê-la, a sua experiência, né, como professor na sala de aula, é claro. E vamos bater esse papo, então, esse papo informal, né, como a gente tem essa intenção realmente ser um bate-papo aqui, para poder falarmos mais sobre a literatura, né, tirar as dúvidas sobre as pessoas quanto ao gênero de contos. Então, professor, é um prazer estar aqui na sua presença. Por favor, nos ilumine com suas palavras, sua sabedoria ímpar. Eu lembro já quando era criança, Então não faz muito estudando. tempo. Não, mas era criança, era adolescente. Estudava com sua gramática amarela, sabe? Aquela Sei, gramática sei. amarela, Hernani Terra. Nossa, por isso que eu estou muito emocionada de estar aqui com você. Então, vamos conversar sobre o livro, né? O Conto na Sala de Aula. Por que as pessoas devem chegar ao seu livro? Bom, por que elas devem chegar ao meu livro? São dois os motivos básicos. O primeiro, que eu acho assim, nós temos muito pouco material sobre escrita de contos, sobre o gênero conto, né? Então a gente tem muito livro de literatura que trata da história literária e pouca coisa bem específica sobre um gênero literário que é o conto. Não é que não existe, existe, mas o número de publicações é muito pequeno. E outra coisa, porque o que aconteceu durante muito tempo, a escola começou a ensinar literatura que não ensinava literatura, vamos desculpar, porque eles estavam ensinando história da literatura. Aí isso aqui é barroco, os autores são Gregório de Matos, Padre Guerreiro. Aí veio o romantismo, tá, as fases do romantismo. Então, veja bem, eu achei que a escola, às vezes, privilegiava a história literária em detrimento da literatura. Por isso que o trabalho que vocês fazem, eu acho que é uma coisa muito importante e genial. Tanto que eu acho que esses clubes de escrita, esses clubes de leitura, surgiram justamente para cobrir essa lacuna que a escola não consegue preencher. Né? Porque o sujeito entra na escola querendo aprender literatura e não aprende literatura, vem história da literatura. Então esse foi um motivo, o primeiro motivo que nos levou a escrever o livro. E por que escolher o conto? É uma boa pergunta. Por que você não escolheu o romance? Por que você não escolheu a poesia? Tal? Eu escolhi o conto por um motivo muito simples. Por ser uma narrativa curta, dá para você, o professor, trabalhar no espaço de uma sala de aula, no tempo da sala de aula. Então, se eu pedir para o aluno ler um romance, eu não posso, numa aula, trabalhar um romance. O tempo que ele vai perder para ler... Agora, o conto eu posso ler com o conto com os alunos, ou pedir que eles leiam, ele lê um conto rapidamente, trabalhar na sala de aula e esgotar aquele conto no espaço de uma aula. Então, a ideia foi essa. Tentar trazer para a sala de aula uma coisa de literatura, mas literatura no sentido de produção literária, de compreender esse gênero literário, e a escolha do conto foi porque, sendo uma narrativa condensada, permite trabalhar no espaço da sala de aula. E mais, o que você aprende com o conto, você vai poder estender a outros gêneros narrativos. Porque aqui eu falo de personagem, de tempo, de espaço, isso também tem no romance. E tem num filme, tem numa história em quadrinho. Né? Então essa teoria do conto é muito legal, porque ela vai te dar um subsídio para você trabalhar outros gêneros. Não precisa ficar só no conto. Perfeito. Então, professor, o senhor considera que o conto ele vai conseguir estimular a leitura dos alunos, né, por ser às vezes um texto mais rápido, mas também mais dinâmico, né? E essa preferência, então, de trabalhar o conto na sala de aula poderia abrir esses caminhos, né? Sem dúvida, Carol, sem dúvida. E tem uma outra vantagem. Quando você fala o conto é um gênero. Mas dentro desse gênero você tem N subgêneros. Você tem conto para todos os gostos e idades. Veja,
O conto, você pode ter um conto infantil, um conto de fadas, um conto, para quem gosta de mistério, tem o conto de mistério, para quem gosta de aventura, tem o conto de aventura, o policial, o conto psicológico, enfim, a temática, o conto, ele abarca praticamente todas as temáticas, desde o conto maravilhoso até o conto psicológico, passando pelo policial, o conto erótico, que existe, essa vertente do conto no Brasil, muito bem representada por alguns autores. Enfim, o que o conto te propicia? Também você atingir um amplo público, para todos os gostos de todas as idades. Então, essa grande vantagem do conto. Perfeito. Então, professor, no caso, o conto vai estimulando essa curiosidade, né, dos alunos e, naturalmente, deve gerar uma preferência por algum tipo de conto, né? Os jovens, assim, eles teriam um estilo, assim, preferido que o professor tenha percebido? Olha, veja, eu acho assim, o jovem, ele gosta, pela própria idade, de contos que predominam a ação em vez de análise psicológica. Porque quando você tem um conto de análise psicológica, você não tem tanta ação. Então vamos pegar o seguinte, você pega um conto da Clarice Lispector, exteriormente parece que não acontece nada, né? Mas interiormente há um mundo de coisas acontecendo. Os jovens preferem aqueles contos que têm uma narrativa mais acelerada. São os contos que são os contos de ação. Então, o conto policial, o conto de mistério, o conto de terror, enfim, o conto de acontecimento, em detrimento do conto psicológico. Agora, mais tarde ele vai chegar no conto psicológico, porque o conto psicológico ele envolve também um amadurecimento intelectual do sujeito. Isso. Não é qualquer indivíduo que vai pegar um conto da Clarice, Amor, por exemplo, e vai se deliciar num primeiro momento, sobretudo se ele for jovem. Por quê? Porque além de estar voltado para a interioridade da personagem, esse tipo de conto faz um uso de um tipo de discurso que é mais difícil para o aluno, que é o discurso indireto livre, o monólogo interior. Então, na verdade, o que ele está lendo, às vezes, é o pensamento da personagem, e aquilo vem, às vezes, de uma maneira caótica, que a gente chama de o fluxo de consciência. Quando vem o fluxo de consciência, ele não vem tudo certinho, bonitinho, né? É o pensamento que emerge lá das profundidades. E às vezes um leitor mais imaturo não consegue entender esse tipo de conto. Então eu entendo que os jovens gostam de contos que têm mais aventura. E contos ligados ao mundo atual também, a temáticas mais atuais. Então, por exemplo, contos que tem alguma coisa de distopia, né, ou dos mundos futuros e totalitários. E também tem a coisa da moda também, né? De repente você tem uma série na TV, vira a questão das bruxas, depois vampiro. Então, veja, existe também, influenciando o gosto das pessoas, existe uma coisa que é mercadológica. Na verdade, às vezes até mercadológica vinda de fora. Né? Então eu dou o seguinte exemplo. Há um livro escrito em 1985, portanto mais de 30 anos, que hoje voltou. Chama-se O Conto da Aia. É o Conto da Aia. Mas como é que um livro de 1985 está hoje vendendo, começou a vender hoje, 30 e poucos anos depois? Porque uma rede americana fez uma série do Conto da Aia. Então, como aquilo virou uma série de TV, né, por TV de stream, o livro volta a cena, entendeu? Então, o gosto também, ele tem aquela coisa da moda, do momento, do mercadológico. Isso aí. Eu cheguei a me deparar com algum trecho do seu livro que fala sobre a verossimilhança. Sim. Né? No caso, haveria, então, pelo que eu já li, né, dessa necessidade da verossimilhança no conto. Sim, eu diria para você que não só no conto. A verossimilhança é uma categoria que vem lá, se a gente for buscar as origens disso, ela está lá em Aristóteles. Portanto, é uma coisa que vem antes de Cristo.
O Aristóteles concebia a arte como uma imitação da realidade, uma mimesis, né? Agora, quando você imita alguma coisa, tem que ser uma imitação que não é verdadeira, é evidente. Um conto é uma narrativa de ficção, um romance é uma narrativa de ficção, um filme é ficção. Não é verdadeiro, mas tem que ser verossímil. O que é verossímil? Passível de ser verdade. Então, veja, aquela história eu sei que não é real, né? Mas ela poderia ter acontecido. Aí você vai me perguntar uma coisa. Bom, mas o seguinte, então um homem voar é inverossímil. Como é que um super-homem voa? Como é que alguém morre e acorda, né? A Branca de Neve, mas se ele morreu, morreu, não tem essa de acordar, né? Depois com um beijo do príncipe. Veja, existe o que a gente chama também de verossimilhança interna. No mundo do super-homem, que é um mundo da kryptonita, de outros planetas, do super-homem, aquilo é verossímil. Talvez não é verossímil se a gente pensar no nosso mundo objetivo, natural, né? Pensar que em Curitiba não vai acontecer isso, mas nesse mundo do super-homem, no mundo das fadas, é possível que um beijo acorde uma princesa adormecida, né? Então ele é verossímil naquele contexto, né? E essa verossimilhança, que a gente diz verossimilhança interna, não há contradições, é perfeitamente lógico. Perfeitamente lógico que alguém que venha num planeta que tem a kryptonita consiga voar e se transformar no super-homem. É perfeitamente possível, né? Não é inverossímil. Quer dizer, não vamos confundir verossimilhança com verdade, né? Verossimilhança tem a ver com aquilo que é plausível. E no mundo das fadas é plausível que os sapos beijem, que o sapo seja beijado, né? Que, enfim, porque a gente sabe que a criança sabe que aquilo é um mundo de fadas. Sim, como fala no seu livro, é o nível da ficção, né? A gente está preparado para esse nível de ficção que a gente vai ler. Isso. É por isso que você assiste filme de ficção científica, né? Filme de ficção científica e aceita como possível, embora a gente não chegou naquele mundo ainda. Eu citava o conto da Aya, né? Que é um romance distópico, e que a gente, bom, esse tipo de sociedade não existe ainda, mas a nossa imaginação cria como possível. E esse tipo de romance distópico faz muito sucesso, Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo, o 1984, inclusive as pessoas acabam pegando aquilo que olha, está acontecendo, né? Aquilo que o sujeito imaginava como que as pessoas podiam falar que é inverossímil, uma sociedade controlar todo mundo, de repente ela percebe que aquilo pode até ser real.